Fala turma, tudo bem? Estamos aqui para mais um Secovcast Inovação para o Futuro. Esse podcast que traz as tendências, as inovações do mercado imobiliário nessa casa das imobiliárias e nessa casa dos condomínios. Então, ou seja, a gente antecipando com players, com pessoas que estão inseridas nesse contexto e que fazem acontecer. E agora nós estamos aqui com a Loriane Lani, uma pessoa incrível, uma pessoa inovadora e disruptiva, já do mercado imobiliário, minha sócia. É isso daí. Lori, primeiramente, né, seja bem-vinda aqui ao Secovcast e que bom que você aceitou esse convite e vamos lá, vamos para cima conversar sobre esse tema que tanto agrada, né, tanto brilha nos nossos olhos, que é a inovação. É isso aí, é um prazer fazer parte aqui desse podcast, né, eu desejo sucesso aí nessa sua nova jornada aí aqui na Secov como host, né, tenho certeza que vai viralizar bastante. Show de bola. Lori, e vamos assim, contextualizando para as pessoas te conhecerem um pouco mais, como que você entrou nessa jornada do mercado imobiliário, como que o mercado imobiliário apareceu na sua vida? Perfeito. Eu falo que o mercado imobiliário ele está na nossa vida desde que a gente nasce, né? A gente está em constante contato e eu, como UX designer, eu gosto de observar todo o mercado ao meu redor. Mas assim, entrando mesmo dentro dele, aconteceu se eu não me engano, em 2022, há uns 2 anos atrás, né? Justamente você me apresentou esse mercado. Eu lembro que a gente se conheceu num evento de inovação da comunidade GoInovaCast. Eu estava falando sobre inovação aberta e você falou, eu acho que eu tenho um projeto que dá match com o que você está falando. E eu lembro que eu fui conhecer a A3 Imobiliária, foi o primeiro contato assim que eu tive de forma positiva com uma imobiliária, que eu já tive outras experiências, mas eu falo que tudo é uma perspectiva. É a gente se colocar de outro ângulo para ver. Mas, enfim, voltando ao foco do assunto, e eu lembro que eu fui conhecer a A3 Imobiliária de forma bem superficial mesmo, era uma reunião, a gente viu ali que existia sinergia, não naquele momento, porque eu estava em outro momento, você estava ali também entendendo, né, que queria virar o projeto, mas aí acabou que 1 ano de conversa, vai e volta, você desenvolveu um projeto que deu bastante sinergia, você precisava de marketing, eu tinha habilidade de marketing, entrei para dentro com a proposta de eu te ajudo com marketing desde que você me deixe desenvolver tecnologia aqui dentro. Então, para mim, trabalhar como marketing, eu preciso entender o mercado. E eu sempre fui muito autodidática. Então, quando eu entro no mercado, eu falo, durante essa semana eu vou estudar tudo sobre, é claro, eu não virei uma especialista ali, mas pude obter um conhecimento suficiente para atuar como marketing e a partir daí eu ativei o meu modo UX designer, fiz o quê? Observei o comportamento do usuário dentro das imobiliárias, depois o comportamento das pessoas que trabalham dentro da imobiliária e fui expandindo esse conhecimento até entender como que o mercado como um todo se comportava, não só o usuário final, não só as pessoas que trabalham dentro da imobiliária, mas também os investidores, as pessoas que estão por cima. Então, eu falo que eu não sou especialista ainda, eu estou em constante evolução de conhecimento, mas foi graças a você que eu obtive, né, esse aprendizado, consegui me destacar bastante e evoluir aí nesse mercado. E eu falo que a gente tem que estudar constantemente, porque o mercado imobiliário ele é muito volátil, ele muda constantemente. Inclusive, agora eu vou compartilhar algumas informações que saíram hoje. Super legal. E claro, assim, a gente não poderia deixar de falar sobre inteligência artificial, uma vez que é a sua especialidade. Perfeito. Uma vez que a gente voltou de uma feira, inclusive, de tecnologia e inovação, uma das maiores do mundo, e lá tudo se fala sobre inteligência artificial e como que está mudando o mercado como um todo. E inserido nesse mercado imobiliário, como que você vê a evolução da inteligência artificial? Eu falo que a inteligência artificial ela sempre esteve aí, né? A questão é que ela estava mais para tech do que para tradicional, mas ela sempre existiu, ela existe há mais de 40 anos, se eu não me engano. Não, mais de 60 anos a inteligência artificial ela existe. Mas popular, como a gente conhece, deve ter mais ou menos uns 5 anos e acessível ao público uns 2 anos, mais ou menos.
pessoas. Então, assim, para o mercado imobiliário, eu vejo que ela foi bastante importante, porque é um mercado que tem uma alta necessidade de atendimento, uma alta demanda. E a gente sabe o quanto é difícil encontrar mão de obra qualificada, principalmente quando há uma alta rotatividade de pessoas entrando e saindo, tanto quanto corretor, quanto o SDR, atendentes e tudo mais. Então, fica difícil formar mão de obras. E a inteligência artificial, ela entra justamente aí para fazer esses processos operacionais repetitivos, que não tem a necessidade do ser humano se desgastar para fazer isso. O ser humano, ele é bom em ser criativo. Então, vamos deixar ele resolver problemas complexos e vamos deixar as IAs fazendo essas partes operacionais chata pra cacete que ninguém gosta de fazer. Pô, perfeito. E aí isso você está falando como um todo, as pessoas utilizando da inteligência artificial para alavancarem os seus negócios imobiliários. Falando especificamente da IA, da ISA, no caso, Perfeito. que é o lançamento da Celerium, o que você pode dizer que ela consegue resolver de dor hoje nesse mercado? Perfeito, não é por nada não, mas a ISA é uma das melhores aí do mercado imobiliário. Não é puxando saco não, mas que nem eu falei, né? Eu estudei para criar ela, mas vamos lá. A ISA, ela entrou justamente com esse intuito de ajudar as imobiliárias incorporadoras, construtoras, né? A gente fala ali no atendimento de SDR e também de assistente de corretora, eu vou explicar as duas versões, mas ajudar a passar informação rápida para o usuário. O usuário, ele precisa de uma informação rápida e ele não tem paciência para esperar. E a gente sabe que o ser humano, primeiro que ele não consegue gravar essa grande quantidade de informação para passar em tempo hábil ali para o usuário. Então, ou ele precisa consultar, ou ele precisa ir em busca, ou a grande quantidade de pessoas faz com que ele atrase para responder cada um ali. Então, nesse processo, a ISA entra para ela passar essa informação de forma ágil, rápida e de forma assertiva. E melhor ainda, de forma 100% humanizada, sem desestabilidade, sem mudança de humor. Então, assim, ela está constantemente feliz, que é uma regra que a gente colocou nela, né? E a gente sabe que o ser humano, ele não consegue ficar 24 horas por dia feliz. Então, aí ela consegue passar essas informações muito rápida, responder por áudio, ela consegue enviar acesso a material, ela consegue utilizar técnicas de rapport, técnicas de copywriting. Lori, que são essas técnicas? Nada mais do que técnicas utilizadas nas vendas, né, para convencer o usuário a executar uma ação. Seja deixar um contato, seja comprar uma casa. É claro, ele não vai comprar pelo WhatsApp, só que a gente vai estimular ele a fazer o quê? A visitar o decorado. Então, a ISA, ela estimula o usuário a visitar o decorado para que o corretor entre em ação, simplesmente convencendo o usuário de que aquela é uma boa iniciativa, é uma boa decisão. Então, essa é a função. Então, a ISA, ela atua em duas verticais, tanto para o consumidor final, né? Então, vamos pensar aí, está lançando um empreendimento e vai fazer a captação de lead pelo tráfego pago. Esses leads vão cair direto na ISA. A ISA vai fazer ali aquele topo de funil, né? Exatamente o que o SDR faria. Tentar estimular a visita ao decorado, porque o usuário não compra apartamento pelo WhatsApp. E aí, na hora que chega na visita ao decorado, né? Ela passa todas essas informações para o corretor e o corretor faz o fechamento lá no decorado. Se por acaso ele ficar no meio do funil, a gente está vindo com outra solução, né? Que é de reaquecer esse lead. E aí tem a ISA, assistente de corretor. Então, o corretor hoje, quando ele é treinado para um lançamento, ele precisa decorar várias informações sobre o empreendimento. E a gente sabe que é muita informação e, às vezes, são 20, 30 empreendimentos de uma vez. Então, o que a ISA faz? Ela decora esses empreendimentos para o corretor, ele não precisa mais decorar, ele aprende ali o básico mesmo, para domínio da linguagem. E aí ele manda mensagem para ela: ISA, qual que é o conceito do empreendimento X? Qual que é os comércios próximo do empreendimento? Qual que é a previsão de valorização do mercado para esse empreendimento? Qual que é o preço médio do condomínio? Então, todas essas informações que são informações que o usuário quer saber, mas que o corretor não conseguiria decorar, ele pede a ISA e em segundos, a gente diria que 30 segundos, tem a resposta na mão. Antigamente, esse fluxo era respondido pelo coordenador de empreendimento.
que ficava extremamente sobrecarregado, porque ele tem outras funções, ele tem outra atuação, que é gerar relacionamento, visitar a imobiliária, estimular os corretores. Então, ele precisava ficar respondendo o corretor. E quando ele não estava disponível, por estar em uma reunião, o corretor, coitado, estava com o cliente na frente dele e não tinha resposta. Então, agora ele não fica mais sem resposta, o cliente não fica mais sem resposta, e a nossa expectativa é que o corretor venda muito mais imóveis. Super show. E você falando isso, também é uma solução que poderia ser também para os condomínios. Em qual que seria a vertical que poderia atender? Qual que seria a vertical? Não. Qual que seria a solução para condomínios que uma inteligência artificial poderia desempenhar? Perfeito. Eu falo assim que a Isa ela pode acompanhar o empreendimento do início assim até toda a jornada, né? Porque o condomínio ele tem várias informações de regras, primeiro de regras. Esse tempo atrás também compartilharam comigo. É muito bom a gente estar nesse mercado que compartilha muitas ideias e aí a gente entra assim e fala, opa, e se? E aí também, por exemplo, de pontos aonde pode furar na parede para colocar um quadro, para não correr o risco de furar um cano. Essas informações também de estrutura, todas elas poderiam estar dentro da ISA. Então, a gente pode, para o usuário que comprou o empreendimento ali, está morando, né, foi entregue, está morando, ele pode obter tanto as regras do condomínio dentro da ISA, quanto também informações sobre estruturas, sobre prevenções de como cuidar melhor do apartamento para ter uma durabilidade, para não infringir ali. Eu imagino que tem algumas regras que se ele descumprir, ele infringe aqueles 5 anos de garantia que ele tem, né? Então, tudo isso pode estar dentro da ISA também, ela treinada. E eu estou falando ISA assim, mas a ISA é porque é a nossa avatar principal, mas quando o cliente contrata a gente, ele tem a opção de ou ter uma ISA para ele, ou ele pode ter o avatar que ele quiser, porque a gente também trabalha com desenvolvimento de avatares 3D, a gente tem um time lá extremamente prodígio, então a gente tem aí já várias outras avatares no mercado, a gente tem a Lívia, que é da Vega, a gente tem a Betinha, que é da Beta Empreendimentos, a gente tem um avatar agora, não é avatar, né, vai entrar do Jorge Alvarenga, que é da Cirela, que na verdade vai ser um teste de mostrar que a IA, ela pode ser 100% humana, então ela, ninguém vai... Fazer um Turing ali. Isso, justamente, essa é a intenção, não é um teste de Turing de verdade, mas vai ser basicamente onde as pessoas vão interagir com ele sem saber que é uma IA por trás. Legal. Então tem todos esses aí. Lori, e aí falando assim um pouco dessa questão da ética na utilização da IA. É uma questão muito nova, inteligência artificial está vindo com tudo, a gente sabe que vai mudar tudo, mas o começo é meio aquele assim, uma terra sem lei. Como que você vê uma adequação da inteligência artificial num futuro próximo que seja sustentável, não seja só sustentável, mas como as pessoas entendam como algo muito positivo e não seja utilizado para uma forma ruim, vamos dizer, nesse sentido? Perfeito. Eu falo que nada é terra sem lei, né? Existe a lei aí para resguardar, a lei do consumidor mesmo, ela vale para... mesmo a IA sendo algo muito novo, mas ela ainda respalda o usuário, né? A empresa por si só, ela tem que garantir a segurança do usuário, que não tenha preconceito, racismo, entre outros distinções aí, né? Então, isso daí é básico, está na lei básica, as pessoas têm que saber isso, de apesar da IA ela ser algo extremamente novo, a legislação, as leis antigas, elas respaldam o usuário. Então, o que pode fazer a empresa, ela tem que ser séria. Então, assim, a empresa, ela tem que ter uma transparência, tem que ter uma boa LGPD ali por trás, né? Um bom termo de uso, apesar que a gente sabe que o usuário não lê, mas tem que ter. A proteção de dados também, então a gente hoje investe bastante em segurança, isso é bem bacana, para a gente evitar ali de invasões cibernéticas e tudo mais. E outra coisa também, a gente fala que é de garantir realmente um ambiente seguro para os nossos usuários. Então, hoje a gente tem o corretor e a gente tem o usuário final, o cliente final como nosso usuário da IA. Mas quem são nossos clientes? Nossos clientes são incorporadoras, imobiliárias e tudo mais. Então, só que a gente não pode levar em consideração só incorporadora, imobiliária e tudo mais. A gente tem que levar em consideração que
existem pessoas ali por trás utilizando as nossas IAs. E a gente tem que fornecer segurança para eles. A gente tem que fornecer confiança, mostrar para eles que os dados deles estão seguros e que eles não estão sendo manipulados. Porque a gente já está vivendo a era da Web3, né? Onde os dados são meus e eu quero confiar que esses dados não vão ser utilizados contra mim. Então, é isso. Mas, no final das contas, o que garante mesmo é o usuário ler. Eu sempre falo, leia termo de uso, leia a LGPD, porque ali mesmo você já consegue distinguir uma empresa séria de uma empresa que não é séria. É isso. Super show. E como última pergunta aqui, eu queria saber assim, como que é inovar no mercado, o que você sentiu com relação a levar a inovação para um mercado tão tradicional por natureza, né, um mercado concreto, literalmente é isso, quando a gente fala de imobiliário, a gente está falando de tijolo, ou seja, concreto, e você trazer alguma coisa mais sutil. Você sente que, assim, que a aderência é boa? Você sente que é difícil você disruptar esse mercado? Como que você está assim, enxergando esse movimento da inovação no mercado imobiliário? Perfeito. Eu, como uma pessoa muito tech, eu tive muita dificuldade com esse mercado. Primeiro, de comunicação, porque eu sempre falei muito rápido. Então, como se diz, os primeiros contatos que eu tive com pessoas mais tradicionais do mercado, houve ali uma certa dificuldade de entendimento, né? Eu sempre falo que a comunicação assertiva é aquela que eu consigo transmitir e o receptor consegue entender. Isso não estava acontecendo. Quando eu percebi, eu dei um passo para trás e fui estudar e ver aonde estavam os meus pontos de erro para mim conseguir melhorar. A inovação, ela, querendo ou não, ela sempre tem uma certa resistência da outra parte, que nunca teve contato, né? Então, o mercado imobiliário, quanto a IA, é algo muito novo. E aí a gente como empresa, tem uma missão de educar o mercado. Então, assim, todo mundo que tem essa vontade de fazer algo novo, entenda que vai ter esse processo de educação de mercado. Como que é esse processo de educação de mercado? É lançar um curso, é começar a gerar conteúdo, é fazer palestra. A gente fez isso muito bem, inclusive você começou com esse movimento, com várias palestras, e aí o bacana foi que a gente tinha um time para dar esse apoio, né? Porque o empreendedor solo que tem que ir lá palestrar, que tem que ir lá fazer, pensar no financeiro, eu sei o quanto é complicado, mas é necessário. Então eu falo que é um trabalho de formiguinha. A gente vai lá plantando, formiguinha não, de semear, a gente vai plantando sementinhas. A gente plantou a sementinha aqui, pode ser que a gente não feche aqui, mas a gente fecha lá, porque essa plantinha aqui vai se comunicar com lá. Então, é educação, vamos educar o mercado, vamos mostrar que somos uma empresa séria, constância é muito importante. A comunicação, ela tem que ter constância, as atitudes têm que ter constância, os resultados, eles falam por si também, mas precisam ser comunicados. E depois disso, é uma evolução interna, que eu tenho certeza que cada um de nós, sócios, fizemos constantemente. Eu vejo essa evolução, inclusive, nos mais jovens, lá, 17 anos, e depois disso, teve em algum momento que eu lembro que eu falava muito para você eu sinto que é uma torneira, que assim que a gente ligar essa torneira, vai sair os resultados, que a gente vai ver isso daqui cheio de dinheiro, porque está quase lá. Eu falava isso, está quase lá, e eu sentia isso, porque a gente já tinha plantado muito, e aí do nada veio o resultado, do nada não, né? E aí veio o resultado assim, e então deu tudo certo. Hoje eu consigo me comunicar muito bem com o mercado tradicional imobiliário, o mercado inovador imobiliário, porque o mercado imobiliário também é inovador. Consigo transmitir a minha mensagem de forma clara, consigo me comunicar e, melhor ainda, as nossas soluções conseguem resolver problemas reais. Legal. Essa é a melhor parte. Super show. Loresita, eu queria assim, que você deixasse só um último recado para as pessoas que às vezes estão buscando assim, uma inovação, não sabem aonde ainda, vê o movimento da inovação acontecendo. Tudo hoje fala assim, você tem que inovar, senão você vai morrer. Perfeito. Então, assim, e às vezes a pessoa não sabe por onde ela iniciar, como que ela faz esse primeiro passo. Eu queria que você deixasse assim, um recado para essas pessoas que querem perpetuar o negócio, mas que ainda não estão sabendo como fazer isso. Tá, perfeito. Eu posso deixar primeiro
duas informações, e aí depois eu respondo isso. Bom, é porque eu acho que é importante compartilhar aqui, que eu estava dentro do Uber e aí acompanhando ali, vi essas duas notícias, achei bem importante. Legal. Uma delas é que, primeiro, pessoas do mercado imobiliário comecem a olhar para a revenda de apartamentos de 2 e 1 quartos, porque eu estava olhando o movimento e o público, geração jovem, eles estão com aceleração muito grande para investir, para comprar em apartamentos de revenda de 1 e 2 quartos, e está tendo um crescimento muito acelerado. E outra informação também é de tokenização de blockchain. Legal. Então, eu vi uma notícia onde o governo vai começar a investir para acelerar tanto startups quanto no mercado para acelerar essa jornada, né, esse processo de blockchain, tokenização. Para quem não sabe o que é, só dar um Googlezinho rápido, vocês vão encontrar informação extremamente simples e descomplicada de entender. E se não entender também, é só vocês mandarem mensagem para a Isa, que o Marcos compartilha aí. A Isa não, a Iris, que a Iris, ela explica de forma super descomplicada e sucinta. E sobre a pergunta, que é para mim deixar uma mensagem de como as pessoas podem perpetuar nesse mercado, é isso? Podem inovar. Inovar. É o início da inovação, aonde vem? Perfeito. Eu falo que o início da inovação, ele vem quando você começa a observar problemas reais. Existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que nem enxergam problemas, e tá tudo bem. Aquelas que enxergam problemas e ignoram, e aquelas que enxergam problemas e vê como que pode resolver e ganhar também em cima, né? Porque quando você resolve problemas, você ganha em cima disso. Então, seja esse tipo de pessoa que você consegue enxergar problemas. Problemas estão aí, são problemas tradicionais que possivelmente existem há muito tempo no mercado imobiliário. Quais são esses problemas? Como eles podem ser resolvidos? Às vezes a solução é algo tradicional, mas quando você resolve algo que nunca foi resolvido, você está inovando, porque você está mudando o estado original, né, daquele problema. Então, inovar nada mais é do que você pensar em soluções constantemente. Então, eu acho que eu estou falando muito então, é porque me desconcentrei um pouquinho com o time ali falando o tempo, mas tudo bem. Mas é isso, observe problemas, pare de querer disruptar, de querer inventar a roda. A gente resolveu um problema básico, só que com uma ferramenta inovadora, mas o problema estava ali, né? Era um problema tradicional que existia há muito tempo. Então, inovar é isso. Inove também na sua personalidade. Eu falo que os corretores, se eles dessem um pouquinho de estudado sobre storytelling, sobre copywriting, sobre como vender o imóvel de uma forma encantadora, isso daí tudo é inovar. Inovar não é só empreender, mas você pode inovar no ambiente que você está fazendo de uma forma diferente, resolvendo problemas. É isso. Lorizita, é isso daí. Gente, anotem os recados, curtam, compartilhem esse vídeo, peguem essas dicas, apliquem ela no seu dia a dia, com certeza você será muito bem sucedido. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você ter compartilhado esse tempo com a gente e seja sempre bem-vinda aqui nessa casa, tanto das imobiliárias quanto dos condomínios. Obrigada.